Fala comigo, Brasil, só alegria. Estou aqui com Fran Maciel, uma coach, uma desenvolvedora pessoal que eu sou fã, né? Porque desde quando nós se conhecemos numa rodada de negócio na Igreja Bola de Verdade. Neve, foi uma conexão de ouro, né? E valorizo muito ela. Estou aqui realizando um sonho de ela estar aqui no podcast, porque tudo que ela fala me destrava muito, é um divisor de águas na minha vida e acompanho ela. Nós estamos aqui no bastidores falando alguma coisa de ciclos novos e tem muita coisa para acontecer ainda, né, Fran? Nossa, muita coisa. É só o começo. É só o começo de tudo, né? Só o começo. Qual que é a diferença desse bastidores que nós estamos agora que eu dei início? Ah, a gente fica se segura um pouco, né? Você assim, se sente um pouco vergonhosa? Você Ah, rompeu não, isso acho que ou eu não? rompi isso, É, Brasil, rompi. E sabe o que eu tenho assim comigo? Que é tudo começa, do que a gente vai conversar hoje, sim, né? De sim. crenças, tudo começa com o seu propósito. Quando você entende, parece que as coisas ficam mais leves, que você está comunicando sua vida, De fato. né? Você está comunicando Quando o que você você faz tem um todo. propósito. Isso. O pessoal fala muito de propósito, assim, né? Na internet tá em alta, isso é bom, porque isso traz clareza, né? Sim, 8 anos. as empresas As hoje falando sobre empresas. isso, é o maior movimento. Então, tem muita gente falando de propósito, porque dentro de uma empresa você precisa ter um propósito também, né? Sim, sim. Todo mundo tem um propósito. Mas mesmo assim, eu vejo que muitas pessoas não teve esse change the game, que o pessoal fala, mudança de jogo, né? Esse despertar, Como, né? né? É Como o eu vivo o meu como. propósito? E procura muita Que coisa é externa, isso, né? né? O que você acha disso? Por que a pessoa não encontra? Que fase que ela está? Me fala mais sobre isso. O que é Ah, propósito? Brasil, eu acho assim que não tem que saber só o conceito, porque conceito todo mundo sabe, né? Ah, o que é um propósito, né? Ah, é um objetivo de vida, né? Sua missão de vida. Mas, de fato, assim, o que você faz? Quando eu penso em propósito, é o que você faz com aquilo que você é. Então, a sua essência, né? Ah, todos os seus dons, todos os seus talentos, tudo que você Tudo. tem, seu, né? Seu próprio. O que você faz com aquilo em prol de outras pessoas? Porque o nosso propósito está vinculado a nós, está vinculado ao outro, Olha só. né? Não é só quando eu olhar para mim, ah, mas eu não tô nesse trabalho, ah, mas eu tô... Não, mas não é só em relação a você, em relação à Que transformação toca outras que pessoas. você gera no outro. E aí você se sente completo. Olha Não só. é em relação... E hoje a gente vem de uma geração, e eu também, né? A gente se conheceu na rodada de negócios. Sim, sim. E a gente teve essa conexão por conta lá da franqueadora onde eu trabalho. Sim. E também olhando para essa parte profissional, pro curso, porque eu trabalho focado em cursos profissionalizantes, hoje a gente percebe que a geração, até buscando trabalhar, essa nova geração que vem, não vem assim só por dinheiro. Sim. Elas querem um sentido. Quer Por um que elas sentido. estão ali? Elas estão fazendo para Quem é quê? Fran? Quem é Fran Maciel? Apresenta pra essa galera Quem é a toda que está Fran? ouvindo. Eu falei de você, mas eu quero ouvir de você, assim. Quem é a Fran? Bom, a Fran, primeiramente, é imagem e semelhança de Deus. Acho que essa é a nossa identidade, né? Isso tem que estar tudo parte da nossa origem, do plano original. Então, eu sou imagem e semelhança de Deus. A partir daí, eu vejo, né? Amo desenvolver pessoas. Que legal. Amo poder transformar, despertar pessoas para sua real identidade. Nas mentorias, assim, eu me encontrei, porque você vê a pessoa chegando ali. Por isso que eu faço essa relação muito do leão, da leoa, porque... Sim, eu amo essas Nossa, eu analogias, super assim, gosto. essas associações, né? Pra pessoa entender, né? É, porque a pessoa, assim, chega realmente, assim, como um gatinho, né? Muito, Aham. assim, com medos, com traumas, com receios, com projetos na gaveta, se achando incapaz. E aí a gente vai trabalhando todas essas questões das crenças e do autoconhecimento, da sua essência, do seu propósito. Você vê a pessoa depois saindo aí como uma leoa, um leão, ganhando o mundo. Você pega desde o plano do A ali, a pessoa insegura, tudo, e aí você vai trazendo como mentora, né? Sim, Isso, sim, vai trabalhando cada ponto, cada ponto. é uma jornada. Sim. Até falo pra eles, gente, a gente vai, vou pegar na sua mão agora e a gente vai caminhar junto. Só que não é uma coisa também assim, não é 100% a Fran. Na verdade, a Fran é 20%, eu sou só a mediadora, é a pessoa que vai despertar, que vai lá cutucar mesmo. Você não tem despertar. responsabilidade total, né? A pessoa Não, tem a pessoa tem que passo, querer. né? Tem que querer. Isso. Senão E eu não até tô acontece. mudando a questão das mentorias, tudo assim, pra até começar a fazer entrevistas pra ver se realmente a pessoa tem que estar ali, é o momento dela estar ali, realmente ela quer mudança. Um briefing, como se fosse um briefing, assim. Isso, porque assim,
para realmente dar certo essa parte do desenvolvimento pessoal, desse despertar, a pessoa tem que realmente querer. E você sabe que coach gosta de dar tarefa. Não, mas eu percebo que a tarefa que faz, né, Sim, ações, ela né? gera ação, a tarefa é ação. Então, se a pessoa ficar ali só com o conhecimento, mas não colocar o conhecimento em ação, ela vai se frustrar. E as coisas não vão acontecer na vida dela. Então, a gente quer pessoas mesmo na mentoria que comece a mentoria, todos os projetos, toda essa parte de desenvolvimento pessoal, Sim. realmente querendo querer fazer acontecer, né? De Ir pra alguma cima. forma, ir pra cima. Nossa, que legal. Tendo a ação, porque a ação, ela gera resultado. Só que o que impede quando essas pessoas, né? Até que é a nossa troca hoje aqui, mas a gente vai falar de tudo. Sim. Mas quando a pessoa tem uma crença muito limitante, ela não consegue agir. Então, ela não consegue ir para o campo da ação. Não tem essa força da ação Sim. que a gente fala. Então, ela fica muito só no pensamento, muito no sonho. E não consegue realizar, porque na hora que romper, né? quer romper, começa a ter aquele diálogo interno. Ah, mas será? Ah, mas eu não sou capaz. Mas esse diálogo interno, assim, ele na verdade, ele é interno, mas aquilo que A você origem, sente, né? a origem é do externo. Sim, Né? sim. Porque o que as pessoas falam de mim. Aí, por exemplo, o Instagram, ele é muito de... Quando você posta algo, você já espera uma resposta. Imediatismo, né? E o Instagram, ele desenvolve isso. Então, você posta lá, vou falar algo que eu quero, isso que eu tô vivendo agora. Aí você posta algo, aí se alguém falar algo que não vem de encontro com aquilo que você esperava, ou não curte, ou não dá o tanto de like que você imagina, né? Uhum. Aí você já vem com muita coisa, assim, isso desenvolve muita coisa, né? Porque tem a ver também com a sua necessidade de aprovação. Você quer a aceitação do outro, você quer assim, nossa, mas a eu maioria quero das pessoas são assim ou não? É uma parcela pequena? O que você acha? Né? Não, acho que a maioria sim. Porém, como que a gente consegue corromper isso? A gente rompe a partir do momento que a gente encontra o nosso propósito. Porque o seu propósito é o quê? É só ter like? Qual que é o seu propósito ali? Entendi. É transmitir a sua mensagem? E eu já vivi isso. Eu falo, Brasil, eu vivi. Brasil. Eu vivi isso, Brasil. Por quê? Uma vez eu comecei a fazer... você lembra dessa história? Comecei a fazer os desafios lá de manhã, 7 horas da manhã. Sim, né? sim. Nesse frio, esses dias eu falei assim, meu Deus, vou acordar e vou ficar aqui sozinha, né? E eu tava lendo um livro que chama Despertar da Leoa. Sim. E tinha mais homens do que mulheres, inclusive. Falei, não, vamos tocar o barco, vamos falar. O que eu falar aqui, vocês vão colocando pro leão, né? E comecei a fazer analogia. Sim. Mas se eu fosse olhar para as pessoas, 7 horas da manhã, num frio que tava fazendo aqui em Londrina, eu falei, não, vou voltar a dormir também. Mas como meu propósito é o like, é aquele monte de gente no Instagram, naquele momento, na live, ou realmente até a mensagem, mesmo que essa pessoa for consumir depois. Então, qual é o meu propósito? Se o meu propósito é ter muita gente e só fazer o volume ali, fazer, né? Você fica decepcionada. Eu vou ficar frustrada. Porque seria o seu propósito, mas como não é... Mas o meu propósito é o quê? A mensagem. Que a mensagem chegue, seja mais tarde, 10, se ela vai acordar e vai ver depois, o que ela vai fazer, mas é a mensagem. E depois eu tive isso, eu comecei a pensar, mas eu também me confrontei com isso, porque, claro, a gente é humano. Poxa, né? Palpável, 2 pessoas. Eu acordei cedo, fiz tudo, né? Eu falei, nossa, ou será que não é interessante? Você que se questiona. E aí, olha só, passou um tempo... Esse tempo atrás, fazendo aquele desafio lá do propósito, que foram 40 dias. Uau. Acordando super cedo para falar sobre propósito, inclusive. E aí, uma moça estava passando por uma situação, que depois ela até veio ser minha coach, e ela estava passando por uma situação, com Covid, com separação em casa, aquela questão da pandemia e tudo mais. Ela maratonou numa madrugada todos os vídeos. Ela assistiu falou assim, todos os vídeos que tinha daqueles 40 vídeos lá do propósito. Ela maratonou, porque aquilo fez sentido pra ela. E pra mim, cumpriu o meu propósito, porque o propósito era poder ajudar alguém de alguma forma com aquilo. E ajudou, despertou, e depois ela veio ser minha coach, né? A gente fez um trabalho muito legal, né? Mudou muita coisa, restaurou a família depois, muito bacana, assim, uma história muito legal. E o propósito foi cumprido. É o propósito, assim, o primeiro instante, sempre a gente porque é um pouquinho do nosso ego, se for ver, né? Sim. Nossa, mas, né? Um reconhecimento, né? Tipo, né? Que você plantou algo. E sabe o que eu aprendi, Fran?
Esses dias eu não sabia disso. Que a história, né? A história mostra que as mulheres, elas nunca não saem para caça, né? A história mostra que as mulheres ficavam em casa, cultivando, mas olha só que interessante. E o homem, ele é muito mais imediatista, assim, nesse sentido, assim, porque saía para caça e voltava com ele. Se sente honrado, porque caçou e tal, mas precisava comer na hora. Então, assim, o homem saía, né? A história diz que o homem saía, caçava, matava o animal, trazia e tinha que assar ali, né? Jogar no fogo para se alimentar. Beleza, alimentava todo mundo. Só que os vegetais Só que os vegetais, tudo, a mulher cultivava. Por isso que veio a questão da planta e tal, a mulher cultivando. E essa cultivação da mulher que é paciente, ela sabe todo o processo. Que é lançar, ela foi observando. Então, ela lança a semente na terra, esperava crescer, aguava, ela via e observava todo o processo. Então, assim, por que eu gosto de me relacionar contigo nesse sentido dessa troca? Porque depois que eu vi isso, eu falei, uau, é isso mesmo. E a Sheila também, minha esposa, ela vê muito esses processos. Eu já sou tão imediatista que eu tô falando de podcast aqui agora, eu já queria fazer tantas coisas, mas porque eu já tô saindo para caça nesse formato. Sim. Agora, a mulher, ela já nota todo o processo. Ah, entendi como que funciona. E esses processos, observa. Então, propósito, tudo isso, esse desenvolvimento pessoal, ainda falado por uma mulher, você tá entendendo a minha linha de raciocínio? Sim. Então, você como mulher coach, eu gosto de te ouvir e ver tudo isso, porque você traz essa sensibilidade, né? De processos, entende o processo. O homem já não vê processo, né? O homem é mais prático. Eu sei que tem mulheres mais práticas também. Hoje em dia tem sucesso em tudo, né, Brasil? Que tem a ver por conta do perfil também, então, né? Que é uma outra coisa que eu atuo também, sobre a análise comportamental. Porque é exatamente isso que você falou. Um é um perfil mais dominante, que é aquele, né? Sanguíneo. Aquele prefeito que, assim, é muito geral, toca várias coisas ao mesmo tempo, né? É voltado a resultado, voltado a ação. Se der algum desafio, ele é movido a desafios, objetivos e metas. Então, se você der qualquer coisa para ele fazer, falar, 5 minutos, nossa... Você motivou ele, né? Olha só. Agora, se você for para um estável, por exemplo, que é uma pessoa do processo, é a pessoa assim que vai analisar. Você falar assim, é para amanhã. Aí, pronto. Você arrumou uma briga com o estável. Beleza. Por quê? Porque a pergunta do estável é quando? Eu faço com excelência, eu faço tudo, mas quando? A pergunta do dominante é o quê? Né? O que é? O do conforme, que daí também ele é mais detalhista, mais questionador, mais perfeccionista. Você pode ver na sua equipe aqui. Você vai falar alguma coisa, vai ter um que vai questionar. Mas por quê? Mas o... Nossa, vai... Por que destrava, que avança, que mostra possibilidades. Ele vai ser aquele que vai analisar, que é super analítico, né? Só que se a gente não entender que cada um tem o perfil, a gente acaba entrando em atrito. Seja em casa, seja no ambiente de trabalho. Por quê? Porque às vezes você fala assim, você tem uma meta, você tem que entregar alguma coisa para um cliente, por exemplo, e você precisa que seja 5 minutos, você deu lá pro conforme, pro estável, ele não vai funcionar daquele jeito, ele vai ficar sob pressão, aí vai dar confusão. E o dominante, ele não vai entender, porque ele funciona na meta ali, em 5 minutos, ele vai falar, não, dá sim. Fran, vamos lá então, tô gostando dessa conversa. Pagando à vista aqui. Analisa o meu perfil, assim, só pra... Não é verdade, assim, do que você me conhece, né? Como que eu sou, assim? Então, olhando assim, a gente... Eu chamei ela pro podcast com uma consulta, vocês entenderam. Olha né? só. Na verdade, nós temos 4 perfis comportamentais. Sim. Só que sempre há 2 que predominam. Mas a gente tem uma porcentagem de cada um. Então, pode ser que você tenha todos eles, mas alguns predominam. Então, o que eu vejo forte? Eu vejo um dominante, assim, você... Sim. Mas também eu vejo um influente, que é o das pessoas. Né? Ô, Brasil, né? É o influente, que o influente, ele é o quê? Movido a pessoas. Ele vai falar quem? A pergunta dele é o quem, né? Então, o dominante é o quê? Sim. O influente, né? O dominante, ele é voltado a tarefas, ao objetivo. Sim. O influente é voltado a pessoas. O
o estável, ele é voltado a processo, mas também ele é pessoa. Ele é aquela pessoa que vai assim... não vai querer aparecer, tipo, nós é a equipe, ele não vai falar nunca dele, sabe? Entendi. Porque ele é do grupo, né? O coletivo. estável, isso. E ele é super assim, processo. Ele vai ver processo, Em tudo. né? Em tudo. E o conforme é o que eu falei, é o porquê ele vai querer saber, ele é super analítico. Agora, se eu entender isso na minha equipe, na minha família, nossa, isso vai assim embora. Destrava. Por quê? Aquilo que você vai precisar analisar, por exemplo, vou dar um orçamento. Se eu não pensar muito bem, analisar muito bem, eu vou ter prejuízo. Mas e se eu tiver o conforme ali me ajudando nisso, né? E se eu for muito rápido, mas perder os detalhes? Mas o estável tá ali. Olha só. Eu tenho exemplo disso na minha equipe. Aham. Eu sou uma dominante. O meu, esses dias eu fiz de novo o meu teste. Tinha dado 94% de dominante. E eu sou muito voltada à tarefa. Mas assim, detalhes. Você viu? Eu faço 10 coisas ao mesmo tempo. Mas não me peça pra analisar detalhes, assim, que não é comigo. Sim. E aí, eu entendendo isso, quem que eu puxei pra minha equipe? Um estável, que é o Rafael, até que você conhece. Sim, conheço. Ele vai ver detalhes. Então, tem coisa que eu falo assim, então, você vai lá, por exemplo, no estúdio, vai lá na produtora, né? Então, ele acompanha, porque ele não vai perder detalhes. Pra mim, ele fala assim, não, libera isso que eu quero, Igor. Eu preciso disso, libera. Eu sou mais do prazo, desse imediato. Ele, não, Fran, mas não pode liberar assim, tem que ver assim, né? Tem que... Então, ele vai dar aquela segurada. E um e outro se completa. E é importante, então, saber se conhecer pra saber quem vai estar do seu lado e também entender quem vai estar do seu lado pra você delegar aquilo que ele precisa ouvir, né? E tá a pessoa certa, porque imagina, se cada um da equipe tá no seu lugar certo, nossa, vai ser sucesso. Porque agora eu toco vários projetos, ele pega os gaps, então sai um projeto assim, perfeito. Olha né? só. Eu tenho a outra também, que ela é conforme, ela vai, volta e meia ela me questiona, mas por que disso, mas por que daquilo, né? Isso. Às vezes dá uma assim, não, eu preciso dela, né? Mas assim, a gente entendendo, a gente não vê e fala, nossa, meu, que cara chato, que, né? Não, fala, não, eu preciso dele, né? Cada um tá olhando para um lado, olha que produto legal que eu vou entregar para o meu cliente. Sim. E o que mais, assim, nesse processo, então, da sua mentoria? Você mostra isso também? Isso que nós estamos conversando faz parte, tá dentro da mentoria, eu já faço essa... Porque isso faz parte do autoconhecimento. Inclusive, na última mentoria, eu tinha uma esteticista que, assim, ela tinha muito bloqueio, e até a amiga dela, que era dona de um salão, que indicou, falou, você precisa fazer essa mentoria, pelo amor de Deus. Assim, ela ficou, acho que quase 1 ano, 6 meses ali, só que o negócio não fluía ali no salão, no negócio dela. Sim. E ela, Fran, tem medo, não gosta. Nossa, eu travo em gravar vídeos, né? Por isso que eu sempre levo você lá pra fazer as lives comigo. Sim. Então, ela sempre travava. Quando ela chegou lá, ela entendeu, na mentoria, ela entendeu que o perfil dela era estável. Mas ela não conseguia, né, às vezes agir, ela era do processo, só que ela achava que aquilo era um defeito dela. E ela se comparava com quem? Ela se comparava com o dominante. Se eu estava a se comparar com o dominante, né, é extremo, os dois, é diferente. Quando ela entendeu como ela funciona, né, entendeu sua identidade, nossa... Tá cheio de vídeo dela agora. Sério? Nossa, ela agora é outra. Eu falei, olha, você é meu case de sucesso. Que orgulho. Ela, vou te dar ainda orgulho. Ela falou assim, eu falei assim, você não vai me dar, você já me dá. Já dá, porque o propósito foi cumprido. Nossa, foi chamada até pra dar aula, né, num negócio de empreendedorismo lá. E ela tava super escondida. E o despertar dela pra isso, ela entendendo o perfil dela, as pessoas que estavam ao redor dela falaram assim, meu Deus, o que aconteceu com você? O esposo perguntou, nossa, porque quando, né, os casados sabem, né? Sim, se o esposo viu mudança, daí, que realmente mudou mesmo. Ali é o verdadeiro bastidor, né? Dentro de casa, né? Sim. Nossa, Fran, que legal é isso, muito legal, mas por quê? Às vezes a gente vive nessa comparação com o outro. E falando sobre crenças, né, que tem muito a ver com isso, porque às vezes em casa, quando você... Eu ouvi uma frase esses dias que eu agora estou usando muito, porque para mim faz muito sentido. Sim. Que nós adultos caminhamos no terreno da infância. Então, assim, tudo que a gente vivenciou lá reflete nos nossos resultados, no nosso comportamento, tudo agora, nos nossos relacionamentos, tudo agora. Então, se aquela criança ouviu lá, mas você não é igual ao seu irmão, mas você não é igual ao fulano,
Mas seu primo... Nossa, de fato, e né? acontece isso mesmo. Só que às vezes o irmão é um dominante, ele é um estável, né? Cada um é um perfil, ninguém, né? Você tem 2 filhos, eu tenho um, ainda pra comparar, você tem 2. Eu tenho certeza que você vai falar que os 2 são diferentes. Totalmente diferentes. Né? Então, às vezes, se o filho lá, por exemplo, né, o Azaf, não sei, né? Por exemplo, é dominante. Sim. Então, às vezes, até a forma que você vai falar com ele, aí ele vai falar assim, falou comigo assim. Aí vai testar a gente. Então, tem até o nosso jeito de falar, sabe? Em casa é diferente. Em casa é a Radassa, que é a dominante. É a mulher dominante. Mulher dominante ainda. Dá conta, não. Mas é questão, assim, de perfil, né? Sim, claro que a gente tem, assim, os papéis, que é uma outra coisa também que a gente fala. E por isso que na mentoria... eu tenho junto comigo uma parceira que é uma terapeuta sistêmica. Por quê? Se também, olha só, a gente é tão, né, complexo, é peças, né? Por isso que autoconhecimento, você vai pegando uma coisa daqui, uma coisa de lá, você vai entendendo. E quanto mais você tá cheio do autoconhecimento, disso tudo que você está falando, mais você tem uma decisão assertiva, mais você tem sucesso em tudo que toca. Sim, porque assim, se você sabe quem você é, sabe o seu propósito, já se livrou, rompeu com aquelas crenças. Olha só. Nossa, você vai que vai, não, nada te segura mais. E uma outra coisa é a nossa mente. É a nossa mente. Né? Tem uma frase que fala assim, que tudo que eu foco expande. Então, se a minha mente é só coisa ruim, sabe aquele dia que você acorda, bate o pé na quina lá da cama, daí já vai, tropeça, você já acordou atrasado, aí você já vai falando, mas meu dia tá uma porcaria, mas meu dia não sei o quê. Eu foquei naquele negócio ruim. Aí parece que tudo vai dando ruim, tudo vai dando ruim. Mas todos nós, assim, eu digo no modo geral, eu já viajei em alguns lugares e eu vejo, conversando com pessoas, que todo mundo, infelizmente, tem isso de viver um momento tão intenso que aquele momento é a sua verdade de... Um exemplo, você, a vida toda, eu tive uma experiência com comida. A vida toda comi aqui no Brasil, comida gostosa e tal. Fui pro Chile, cheguei lá e tinha palta, né? Que é o abacate da comida. Uma delícia. Não. Com cachorro quente. Não consigo entender. Não tem muito gosto, mas eu comi, fiquei uma semana, né? De nossa, aqui só comemos com açúcar e limão. Eu fiz até um suco pra uma mulher que nós estávamos na casa. Foi uma viagem missionária que nós fizemos de Antofagasta até o sul, né? Legal. E aí, mas poxa, no 7º dia comendo isso, Fran... Aí eu falei, nossa, eu não conseguia imaginar um gosto de uma picanha, não conseguia imaginar. Até hoje, às vezes eu esqueço, né? Mas não consigo imaginar. Mas o ser humano é muito intenso no agora, né? Então, agora tá confortável, estamos aqui fazendo podcast, beleza, né? Mas aí, essa intensidade, sabe? Você tá me entendendo o que eu tô dizendo? Sim. Isso é comum mesmo? Sim, só que assim, é uma questão de mentalidade, como eu falei de você. Por isso que assim, é muita questão de mudança de mindset, né? Que é aquela mudança de pensamento. Então, como que talvez a gente poderia olhar, né? Nossa, é uma experiência nova que eu tô tendo. Sim. Né? Olha só, daqui a pouco eu vou poder... tirar um tudo aprendizado. A gente usa, quando que você ia saber que você tava contando isso aqui pra mim? É verdade. Não é? Então, não, tem muitas histórias. Depois, ontem, por exemplo, ontem eu entrei no marketplace do Facebook. Sim. E perguntei um negócio de uma calça lá pra mulher. Eu falei, você pode mandar uma foto? E tinha foto lá, só que pelo negócio você não sabe o tecido e tudo mais, né? Sim. Aí ela falou assim, então, mas já tem 10 fotos aí que eu te mandei. Eu falei, é verdade, eu vi. Só que assim, eu não sei se é o tecido. Mas depois eu fiquei pensando, falei, gente, o povo não perde cliente porque ela quer vender pra mim. Então, ela tinha que facilitar. Facilitar. Assim, mas por quê? O que você me enxergou nessas fotos, né? Porque eu posso mandar. Mas daí, olha só, antes disso, eu tava conversando com a minha equipe, porque eu queria fazer um vídeo falando para as pessoas o porquê o mercado não tá saturado. Que o mercado tem pessoas que, às vezes, não estão qualificados. Não se autoconhece, não conhece o outro. Eu costumo falar habilitados. Exatamente, não estão habilitados. Sim. Aí essa moça já é um case pra mim fazer um post. Ela já virou. Nossa, já aproveitei aquilo lá, não perco nada. Que seria ruim, fez um... Aí pronto, era isso que eu precisava. Que top, Fran. É o jeito que você enxerga, então, o mundo, e você tira e extrai... Né, tudo do bom. No coach, a gente trabalha muito isso, que é o quê? É treinar o seu olhar para ver o lado bom das coisas.
É fácil? Não. Tem hora também que eu não vejo, né? Mas daí eu paro, opa, o que tem de bom nisso aqui? Né? Eu poderia brigar com ela, falar, não, mas tem algo bom, né? O que tem de bom nisso? Não, eu posso usar isso aqui como um case para eu poder, é um caso real, para eu poder falar pro povo, você precisa estar habilitado. E o que aconteceu com você, né? Pode estar acontecendo com várias pessoas. Então, o que você aprendeu ali, se você transborda, né? Eu gosto dessa... Não sei onde eu escutei isso, eu tô escutando isso, eu acho legal. Todo mundo fala, transborda, vamos transbordar, né? Então, quando você transborda no sentido de ensinar aquela sua experiência, parece que um monte de gente fala, olha, aí se associa, né? Ah, acontece isso comigo também. Porque você despertou para isso, né? Olha só. Então, é uma mudança, assim, de mente. Então, como eu falei, né? Fechando aqui essa questão do você acordar e tudo mais. Então, é a sua mentalidade, como você vê as coisas e o que você atrai. Eu tenho visto muito isso. Que como há leis, né, da gravidade, há princípios e leis cristãos, Sim. há a lei da atração. Então, assim, o que você foca, você está expandindo. Se você foca em coisas ruins, você vai atrair coisas ruins. Se você foca em coisas boas, você vai ter coisas boas. Esses dias eu estava falando disso com o meu filho, de 5 anos. Nossa. Ele estava vendo comigo, olha só, estava assistindo um filme, uma série lá na Netflix que chamou O Segredo, que exatamente fala sobre essa lei da atração. Sim. E ele tava assistindo comigo. Ele falou assim, mãe... E ele tava atrás de um tal de um Omnitrix desse bem... eu nem gosto desse desenho, mas ele tava atrás. E ele começou por ouvir, eu vendo, né? Assistir junto comigo. Começou a falar isso. Ele, como funciona? Daí eu falei, você fala que você já tem, você, né? E eu fazia isso, olha só. Já desse negócio de agradecer, mesmo quando você não tem. Sim. E eu vi as coisas acontecendo. Logo quando eu mudei na minha casa, o portão era de abrir, né? Assim, eu ia lá e abria, né? Sim, manual. Sim, manual. Isso, a de abrir, óbvio, né? Mas assim, manual. Achou a palavra, veio, chegou. E eu falava assim, ai Deus, obrigada, né? Pelo meu portão eletrônico. Olha só, declarava uma outra situação. Isso. Hoje eu tenho portão eletrônico. Olha só. E essa semana, meu filho falando disso, o meu primo, do nada, ele não pediu pro meu primo. Sim. Falou assim, como que é aquele negócio que o Davi quer mesmo? Que eu vou viajar essa semana, eu vou trazer pra ele. Olha o meu filho só. fez assim. Falei assim, viu? É o treinar o seu olhar, agradecer pelas coisas que você ainda não tem, como se você já tivesse. Sim, que é um princípio bíblico que é princípio. Sim. Pega o princípio e aplica, né? Ao Mas poder, né? foi o que eu falei esses dias, né, com um colega mesmo. Falei assim, olha, essas questões de leis, do autoconhecimento, do coaching, né, e todas as outras questões, quando você olha para a Bíblia, quando você olha para Provérbios, gente, tá tudo ali, Tudo né? ali, A própria Salomão. palavra fala que você vai comer do fruto dos seus lábios. Sim. Então, se você falar coisas boas, você vai comer coisas boas. Se você falar coisas incrível, ruins, né? você vai comer coisas ruins. Então, né, só leia Provérbios. Sim. Você vai ter essa Provérbios sabedoria. Provérbios está toda a riqueza ali, né? Isso. Então, a sua base da mentoria, como você disse no começo, você sabe a sua identidade que é formada em Cristo, né? Que vem de Cristo. Sim. E você usa a palavra como base também do seu desenvolvimento pessoal. Sim, até porque assim, eu nem falo que é coaching, mas porque o coaching ele nem pode, a gente não se intromete, na verdade, né? O processo sim. a gente só instiga ali. Agora eu vi assim, eu já tinha um método, que tem um método chama método Gaia, que é o quê? Gestão do autoconhecimento, identidade e ação. Olha. Então é o método que eu uso para fazer aquilo, tudo acontecer com elas. Mas não era mais coaching, era mentoria, porque eu estava baseada naqueles princípios. Eu precisava estar baseada naqueles princípios. Sim. Por isso que elas já chegam e eu falo, olha, eu uso o método Gaia, é um método, né, que eu elaborei no sentido de ser essa gestão do autoconhecimento vinculada a princípios, a identidade e a ação. Porque se você não saber quem você é, não fazer essa gestão do autoconhecimento e não partir para ação, as coisas não acontecem. Não tem como, né? Não tem como. Como eu falei, eu comecei esses dias no Instagram, do zero, e eu falei assim, não, é esse momento. Não, tô lá com 1, 2... Que Instagram? Faça o seu Instagram pra Isso. todo mundo aí, vai estar na descrição aqui. Francislane Maciel, Francislane.maciel1. Top. Né? E eu já vi que já tá com uma foto diferente lá. Já, não, eu tô ali, estou atuando com as pessoas que vão vir ali, já tô... Sim.
ali a minha atuação agora é como se tem 100, como se tivesse 10 mil, 20 mil, 30 Lógico, mil, porque né? o propósito é a mensagem. Exatamente. Ó, já aprendi essa É, hoje. você viu? Mas e aí, você começou esse Instagram, que você ia comentar? Isso, com essa visão mesmo, sabe? Do negócio dar certo, com uma ótima, assim... Sabe aquele pressentimento? Não, é o caminho, tem que ser. Sim. Tem coisas que a gente, às vezes, tem que dar um passo para trás e começar do zero de novo. Com tudo certo, sabe? Com Sim. tudo ajustado, com os seus princípios, né? Tudo organizado. O que você quer fazer uma releitura, um replanejamento, né? Olha Eu só. falo bastante isso com os professores, que eu sou da área da educação também. Que o melhor não é o planejamento. O essencial, na verdade, é o replanejamento. Então, às vezes, levando isso para a vida, é o quê? A gente recalcular a rota, né? Aquele GPS. Não, Sim. a gente agora, não, tem que mudar um pouco o caminho, Sim. né? Mas, claro, sempre baseado nos princípios. Não, o princípio é base de tudo, né? E com o princípio, agora a aplicação, e como nós falamos no começo também, questão de você querer, né? Tem que Porque, querer. põe pra recalcular a rota, tá, mas agora a ação de pôr o pé na água pra andar sobre as águas, aí é com você, Ou de né? pegar o carro e ir para aquela direção que o GPS está falando, é só quem está dirigindo. Tá, você disse que pra entrar numa mentoria tem que querer, mas também você desenvolve essa coragem também, né? Sim. Porque conforme dá um passo e você vê mudança, isso vai... Porque as pessoas precisam então ser o super-herói, a Mulher Maravilha para começar. Não, né? precisa o querer. Eu quero primeiro realmente passo. mudar. Eu vou fazer o que precisar para que o negócio dê Está certo. disponível. Eu vou partir para ação. Sim. O como é em pequenos processo passos. Isso, é uma jornada. Terminou a mentoria, ele vai continuar nessa jornada, E essa usando mentoria? os princípios. A mentoria, ela tem um prazo, você faz 2 por ano no digital, mas também tem um offline que trabalha junto, né? Como que é? Como Sim. que tá a Fran hoje? Hoje. Né? Fran Maciel hoje. Hoje eu tô atuando mais com um grupo, mas faço algumas individuais também. Essa mentoria a gente tá fazendo um formato um pouquinho diferente, então vão ser 8 encontros, que vão durar ali como é uma semanal, né? A gente coloca 2, 3 horas ali. É no online, por quê? Porque tem pessoas de fora da cidade, a gente quer também poder alcançar outras pessoas. Claro. Mas tem momentos individuais, então no caso da análise comportamental, né, que está incluso na mentoria, toda essa parte também tem momentos individuais, alguns acompanhamentos individuais e ação. Todo encontro, depois a pessoa vai ter ação. As tarefas, Por quê? Porque as tarefas já são vinculadas ao propósito daquela pessoa. Legal. Então, primeiro, o que a gente faz? Qual o seu real objetivo? Porque às vezes a pessoa fala, quer, mas não sabe nem o que quer, né? Olha, eu quero, mas eu não sei o que ainda. Sim. É ali que a gente descobre, no primeiro encontro, o que você realmente quer, né? Como é alcançável? Quando? Né? Eu sempre falo assim, o que, como e quando. Tem que ter o quando. Porque, Igor, eu quero ir pra Paris, quero ir pra Cancún. Fácil. Né? Fazer uma viagem igual ao Igor. Quando? Isso. Tem que ter uma data. Eu vou conseguir me organizar, eu vou ano que vem, em janeiro do ano que vem. Tá, então qual vai ser a ação para você fazer para ir para Cancún em janeiro de 2022? Uma coisa é falar, eu quero ir para Cancún. Não, eu quero ir para Cancún com os meus filhos, com a minha família, tal dia. E andar à altura, né? Isso, então eu vou fazer o quê? Vou separar. Não, vou separar todo mês, tantos reais. Vou fazer uma continha. E eu aprendi uma coisa. Que a gente... Isso é um código, hein? É um código aí. Que a gente tem que ter a conta da liberdade. Então lá, pega o seu valor. Sim. Isso também é um outro ponto super interessante. Por quê? Isso que eu vou falar pra você esses dias, que pode ser que alguém já venha com essa crença. Mas não dá, porque meu salário nem dá pra isso. Faça só essa separação que você vai ver que na hora que você for, vai aparecer esse dinheiro. Olha só. Façam só esse teste. Então, por exemplo, tem a conta da liberdade. Essa conta da liberdade é para sua liberdade financeira, para o que você quiser depois fazer, né? Guarde por um tempo, né? Por exemplo, 20% ou 10% do seu salário, 10% do seu salário. Depois, faça a conta das despesas
básicas. Então, Fixas, uma né? hora que você precisar, das despesas básicas, 50%. Os outros 10% de despesas surpresas, que é para despesas, alguma outra coisa que você possa sacar na hora que você quiser. Sim, Mais 10%. E aí faça com mais 10% uma conta da diversão, que é uma conta que você pode torrar no que você quiser. 10% do seu salário no que você quiser. Né? Então, ó, eu peguei e fiz isso esse mês, tinha acabado de voltar de férias. Falei, não vai dar pra começar isso, vou começar mês que vem. Eu falei, não, quer saber, eu vou colocar começar aqui. Agora já. Ó, não sei, deu certo. O começar, né? Vou começar. Aí eu falei, você quer saber? Vou pegar esse final de semana, sábado, vou num lugar ali em Rolândia, num spa lá, e vou fazer um piquenique com o Davi lá, que tem um lugar lá legal de fazer piquenique. Vou ter esse tempo de qualidade. É merecimento. Por que a gente não merece? Por que a gente tem essa crença que trabalhar tem que ser duro? Olha só. Tem que ser pesado. Ah, mas eu tenho que trabalhar muito para dar certo. Sim. Então, tanto a nossa vida profissional, nossos relacionamentos, nossa carreira é baseada no quê? No modelo mental que a gente criou quando criança. Então, se você ouvia, às vezes até inconsciente, ouvia do seu pai, olha, eu ouvia meu pai falando bastante assim, dinheiro não dá em árvore. Né? Meu pai falava sempre, dinheiro não dá em árvore. Ah, vocês estão rasgando dinheiro, né? Olha então, assim, só. tem algumas frases que você, de alguma forma, tomou aquilo como modelo mental. E, às vezes, mesmo com dinheiro, o seu dinheiro vem, mas você não sabe para onde vai. Por quê? Por conta das crenças. Então, na verdade, a gente teve, sim, o estímulo, né? As crenças, as falas. Mas agora, quando eu entendo eu tenho meu autoconhecimento, entendo a minha identidade, agora eu falo assim, olha, eu honro os meus pais, honro as pessoas, meus professores e tudo mais, mas eu decido fazer diferente. Eu acabo fazendo o quê? Como que eu venço as crenças limitantes? Com a autorresponsabilidade. Eu sou a protagonista. Eles fizeram daquela forma. Acho que meu pai e tudo mais, acho que na minha família eu tenho um que fez faculdade. Eu sou a segunda que fez faculdade. Ninguém tinha feito. Então eu posso fazer diferente. Sim. Eu honro eles porque eles me deram um suporte todo que eu preciso. Eles são minha base. Sim. Mas em muitas coisas eu honro fazer diferente, né? E no além, né? Porque é também o que acontece, as possibilidades, né? E nós não temos que se apoiar nisso, né? A minha mãe, assim, é cheia de medo, às vezes, sabe? Nossa, ela tem medo. Não, um pouco assim, igual tem minha mãe também, ela é bem medrosa porque ela assiste muito esses de acidentes, sabe? Esse jornalismo, sim. né? E tem uma frase que eu carrego até hoje, que eu aprendi no Rema, lá em BH, faz uns 8 anos, que é assim, tudo que eu escuto me faz sentir, não me faz pensar. Tudo que eu penso me faz sentir. Tudo que eu sinto me faz agir. E as minhas ações determinarão o meu futuro. Você falou algo que é o princípio das crenças. Por quê? Vou ouvir. Que é isso que a gente comunica. Por quê? Primeiro a gente pensa e a gente fica pensando aquilo. Sim. Aí eu declaro. Quando eu declaro, eu sinto. E quando eu sinto, eu instalo a crença e eu realizo. Isso serve pro bem e pro mal. Olha então, é um caminho mesmo. Eu penso, eu comunico, Sim. eu sinto. E eu sinto, eu instalo essa crença, né? O driver, né? Que a gente fala, instalo o driver e eu realizo. Fran, com isso, eu tive uma ideia agora de chamar você toda semana pra ficar ouvindo você falando, então, né? Mas é que autoconhecimento, essa questão do desenvolvimento O livro humano. que você me indicou, eu acho que eu tenho que ler pra nós conversar Não, sobre eu até ele. trouxe ele aqui, tava Olha com ele aqui, só. porque assim, ele é um livro assim, esse aqui, ó. É um livro de cabeceira, porque ele fala que a questão da riqueza é a questão do nosso pensamento. Que não é questão. Muda nossos pensamentos. Então, olha só, é o nosso pensamento, que né? top, e o próprio, no livro de Jó fala, né? O que eu temia me sobreveio. Tudo que eu temia. Então, é muita, né? Na Bíblia tá ali, tudo ali, gente. Então, assim, é o que eu penso. Então, se é uma dica que eu posso deixar hoje, cuidado com os seus pensamentos, cuidado com a sua fala, porque os seus pensamentos vão impactar as suas ações, vai impactar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Então, se eu fico pensando, sabe aquele momento assim que eu fico brigando com alguém? Tô no espelho lá de casa, mas brigando. Você já teve aquele diálogo com alguém brigando? Meu, você já ficou bravo, tudo mais. Aí quando chega a pessoa, você já descarregou. Porque às vezes fala com a pessoa. Porque você já fez aquilo. Então,
Eu tenho que Você tá cuidar. matutando e já solta, não é? No sentido ruim de tudo. Então, essa questão do ouvir, né? De pensamento que você tá falando. E por isso que eu me policio. Tudo que eu tô escutando, tudo que eu tô pensando. Eu tenho essa base, assim. Mas eu tenho muito pra aprender com você ainda, Brasil. Gente. Por isso nós temos que ter mais bate-papos, assim. Temos porque... mesmo. E o que você achou, assim, no podcast? Eu super gostei. É super natural, gostei. não é? Assim, tranquilo. Sim, gostei. Vamos voltar mais vezes? Vamos. Nossa, Sei tem lá. muita coisa pra gente falar. Eu sei Muita que você coisa. é uma mulher que tem muita atividade, assim, agenda bem difícil de conseguir agenda com ela, né? Mas... Nossa, eu me senti importante agora. Mas... É muito trabalho. Mas vamos marcar, sim, Fran, Vamos. Vixe, nossa, vai ter muita coisa boa aqui. E assim, né, não sei se a gente tá fechando ou não, mas assim, cooperar assim com as pessoas para quebrar essas crenças limitantes, né, que você ouviu na infância. Você não tem que andar naquilo que falaram sobre você. Você honra as pessoas, né? Porque as pessoas também às vezes nem foi por mal. Sim. E você agora ressignifica, né? Por isso que eu falo assim, que eu falei, né, no começo, né? Que quem eu sou? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. E eu ensino isso pro meu filho Davi, de 5 anos. Então, quando alguém vem e fala assim, você é isso, você é aquilo, ele fala, não, eu não sou isso, eu sou tal coisa. Olha só. Então, esses dias até vou fechar com uma prova social, com um depoimento de uma mentorada minha que me ligou, falou, Fran, minha mãe veio aqui, ela já tinha passado por toda a mentoria. E ela fala tanta coisa, mas olha, me deixa pra baixo, né? Falava quando eu era pequeno que eu era lerda, né? Que outras ouviram assim, eu não sirvo nem pra limpar o chão. Teve muitas pessoas que ouviram muita coisa dos próprios pais. E aí eu falei pra ela, tá, mas você tem o poder agora. Tá na sua mão, você escolhe acolher isso ou você escolhe entender quem você é. Você é isso que ela tá falando? Não. É verdade, eu não sou isso. Eu falei, então. Ela falou assim, nossa, saiu um peso da minha cabeça, né? Dos meus ombros, na verdade. Sim. Porque a gente tem que entender que a gente é responsável agora por nós somos protagonistas. Até isso que eu tô ensinando pro meu filho de 5 anos. Você pode ou não acolher o que as pessoas estão falando. Quem é você? Aí um dia, eu vou até falar, ele falou assim, um tio meu brincando, né, com ele, né? Falou pra ele, Davi, você é um bosta, né, brincando. Nossa. Ele falou assim, não, eu sou imagem e semelhança de Deus. Imagina a cara do tio. Ficou assim, né, porque ele não esperava. Daí eu fiz assim pra ele, né, um joinha pra ele. Ele entendeu. Sim. Então ele sabe quem ele é. Quando chegar na escola, chegar no desafio... ele vai saber que ele é o Davi. Sim. Né? Que vai derrubar o Golias, porque ele entende a sua identidade. Né? Aí ninguém, imagina uma geração vindo, sabendo quem elas são. Nossa. Que esse monte de coisa deturpando, vindo para as crianças, para os jovens, para a nova geração. Dizendo que essa moda é que é a realidade, que é isso e aquilo, mas exatamente. Você entrar Nossa, que interessante. Então, quando você vence as suas crenças, não é só você que é beneficiado. Os seus filhos, as pessoas que estão ao seu redor é beneficiado. Porque você não tem como as pessoas não perceber a sua mudança, que você... Aí vem o transbordo, né? Né? Eu vejo coisas que o Davi fala, meu Deus, mas de onde aprendeu? Onde ele escutou isso? Né? Ontem ele viu minha mãe fazendo umas bolachinhas, então eu tirei uma foto dele. Minha mãe teve que fazer a bolachinha hoje. Sim. Minha mãe tá anos procrastinando pra fazer. E ele falou assim, não, vamos fazer tanto, e a gente vai chamar tanto, daí eu vou lá no Instagram, faço tal coisa, e a gente vai vender a bolacha por R$1.000. Eu falei, opa, eu tenho que precificar melhor isso aí. Nossa, tem que precificar. Ele, não, então essa aqui a gente dá de graça. Eu falei, não, tem que precificar. Não, então eu vou calcular o preço. Olha. Todo empreendedor. Eu falei, gostei. Eu conversando com a minha chefe numa vídeo, aí ele participa, às vezes aparece, né? Sim. Aí ela já dá corda pra ele e já foi, né? Aí ele veio, comentou disso. Ela falou assim, então, Davi, então me vê, eu quero 5 bolachinhas dessas. Já vendeu, gente. Olha só. Empreendedor. Mas ele vê, ele ouve eu falando com as pessoas, né? Que legal. E vai nessa vibe. Nossa, vai ser sucesso. É o nosso maior ministério, né? Nossa chamada maior é os filhos, né? É os filhos. Eu também eu teve uma fase que eu viajei muito. Eu até falei pra Sheila, amor, acho que eu quero arrumar mais um. Pra ter a fase do pequenininho, né? Mas agora eu tô dedicando muito tempo pra eles, andando de bicicleta, ensinando e muita coisa legal. O Azaf, ele tem um problema de fazer cocô. E toda vez que vai fazer cocô, ele tem medo, porque faz tempo que tem essa prisão de ventre, né? E aí, esses dias, eu falei, não, vamos andar de bicicleta. Aí eu fui trabalhando liderança nele. Falei, pra onde você vai?
né, trabalha liderança e identidade. Né? Você, pai, eu quero ir pra lá, mas pra onde? Ah, não, vamos pra lá. Eu falei, beleza. Aí ele que foi direcionando eu. Aquilo pra ele foi tipo assim, mas eu tô mandando no meu pai? Como assim, né? Mas foi muito legal. E depois ele fez cocô, assim, comemorou. Papai fez cocô e tal. São princípios, né? Coisa assim, boba, mas eu falei, nossa, aquilo até tocou. Eu falei, preciso desenvolver essa autoridade dentro do meu filho, né? Ele não só vê, né? Mas assim, desenvolver nele, né? E pra gente é um bloqueio isso, Igor, porque nós não fomos educados assim. Sim. A gente era educada a não falar, não interromper. Não que, assim, tem coisas, é claro, a gente tem que ensinar, assim, os bons modos e tudo mais. Porém, o meu filho, por exemplo, ele fala demais. Tem hora que dá pra falar, né? Quem me acompanha vê ele sempre. Porque ele, mas é porque o perfil dele é influente. Ele é um influente nato. Sério? Ele vai falar, nossa, ele vai conversar. Ele tem uma facilidade pra fazer amizade. Sim. É ele quer falar. Se deixar, ele fala, deixa eu fazer essa live, deixa eu fazer esse podcast. Só. Ele fala. Mas se eu falar pra ele, ó, não pode falar. Aí eu bloqueio ele, não fala mais. Aí vai chegar lá na idade adulta, ele vai precisar falar. Vai precisar falar. E você causou às vezes, poxa, né? Não, às vezes até por segurança dele ali, algo do tipo. Às vezes é um modo de falar, olha, agora não é... Ensinar ele que assim, não é que ele não pode falar, é que agora não é o momento. Mas ele vai poder falar, ele tem voz, não é porque ele é criança que não tem voz. Por quê? Na hora que ele chegar lá na adolescência, ou agora na idade adulta, quantas pessoas a gente não tô trabalhando no coach, por quê? Não consegue se expressar, não consegue falar, não consegue fazer, e a gente às vezes bloqueia isso nas crianças. Não, de fato. Fran Maciel, já tô até aqui encostado, aqui só ouvindo, só burdoada boa, conversa top, gostosa. Conversa gostosa. Nossa, faltou um cafezinho, que o próximo vai ter um cafezinho. Isso, o próximo vamos com... Daí a gente esquece. Começamos com água aqui, o patrocinador Cristal, obrigado, patrocínio, sucesso pra nós. Fica à vontade aí pra patrocinar mais, né? Fran, obrigado por ter recebido o convite e dado a ação, né? Vindo aqui. Estou muito feliz mesmo. Nesse quartinho nós já gravamos tanta coisa, né? Nesse espaço, nesse estúdio, né? Quartinho não, nesse estúdio. Nós já gravamos aulas, videoaulas, né? Muita coisa, até da sua mentoria. Verdade, foi aqui, verdade. Gravada aqui nessa sala de gravação. E estamos aqui disponível para você, Fran. Vamos voltar mais vezes. Vamos eu que bater agradeço. mais esse papo aí, que tá muito legal. E vai estar disponível no canal no YouTube. E espero que você tenha gostado. Curta, compartilha, se inscreva nas redes sociais da Fran, Isso né? mesmo. E você quer concluir com uma mensagem, com algo, Fran? Fala pra nós aí. Desperte. Você tem potencial mesmo. Não deixa que nada ou ninguém fale ao contrário, né? Saiba quem você é. E outra, entre o estímulo e a resposta há um poder de escolha. Você escolhe receber ou não, né? Então, escolha o que você vai acolher e saiba a sua identidade. Top, Brasil. Deus abençoe e é nóis.